Existia uma senhora que diariamente ela ia à igreja, entrava ali, orava, passava 1, 2 horas conversando com Deus. Defronte da igreja havia uma sapataria e o gerente ficava sempre observando aquela senhora que entrava e passava ali 1, 2 horas. Um dia esse gerente, com ousadia, chegou até essa senhora e disse: "Minha senhora, a senhora já pensou o tempo que a senhora perde entrando nessa igreja e passando 1, 2 horas aí conversando com um Deus que pode não existir? A senhora já pensou que a senhora poderia ser mais útil, dando comida a pombo, ajudando numa creche, fazendo qualquer outro tipo de trabalho que fosse conveniente para a sua idade, no lugar de estar aí conversando com um Deus que pode não existir? O tempo que a senhora está perdendo diariamente, 1 a 2 horas?" A mulher ouviu tudo e depois olhou para ele firmemente e disse apenas: "E se ele existir?" E saiu, foi embora. Aquele homem com certeza deve ter questionado dentro de si, não é? Se existir, eu acho que eu estou ferrado. Assim como esse homem eu não acreditava em Deus. Eu achava que Deus era obra do homem, ou seja, uma invenção, porque o homem, pela sua limitação, criou um ser superior para tirar um pouco o medo do desconhecido, no caso. E em primeiro lugar vem a morte. Então eu tinha medo da morte, mas cresci sem nenhum referencial divino. A minha mãe era uma católica não praticante e eu não gostava de ir com ela à igreja, eu achava chato, achava que era algo que não atraía a mim com 8, 9 anos de idade. Portanto, eu preferia ficar em casa. A minha avó era crente, mas muito mais na aparência. Nunca me levou para a igreja, embora eu ouvisse ela cantar hinos e usava uma roupa de crente, cabelo de crente, mas não gostava de negros. E aquilo me chamava a atenção pelo preconceito. Então eu não vi testemunho que valesse e por isso eu não me atraí por nenhuma religião e assim cresci. Não tive problemas na adolescência, juventude, apesar da minha mãe ser separada do meu pai, e eu não tive a figura paterna em casa. Na verdade, isso foi uma lacuna. E eu não tinha também um referencial masculino, paterno. Eu nem aprendi a dizer a palavra papai, porque isso a criança aprende condicionado. O papai chegou, olha o papai. Eu não vi o papai chegar, o papai não ligava lá para casa e eu não aprendi a dizer isso. Mas a minha mãe supriu bem as nossas necessidades e trabalhou e venceu e conseguiu nos criar muito bem. Eu estudei em bons colégios. Então, nessa área aí financeira, econômica e também amorosa, por parte das mulheres, eu tive uma avó que me paparicou muito, uma tia, minhas irmãs, enfim. Eu não tenho o que reclamar com relação a isso. E a minha juventude, eu fui fazer jornalismo, e quando eu cheguei à universidade, eu já estava sendo empurrada por um feminismo que chegava com muita violência para cima das mulheres, fazendo com que elas pensassem e agissem iguais aos homens. E não foi diferente comigo. Eu imaginei tantas coisas e entre essas coisas eu pensei: os homens têm liberdade sexual, por que as mulheres não? Isso é tabu, isso é preconceito. Então eu também vou dar o meu grito de liberdade, eu vou me emancipar sexualmente. Eu tinha um namorado que estava já há 3 anos, eu o amava, achava que ele me amava. Então eu disse, vou unir o útil ao agradável, eu vou fazer sexo, vou me liberar, me emancipar. Eu não sabia que sexo fora do casamento é pecado. Pecado para homem, para mulher, para viúvo, viúva.
divorciado, divorciada, noivo, namorado, sexo fora do casamento é pecado. E por que é que eu dou tanta ênfase a isso? É porque, na verdade, eu vejo que Satanás, se tem um brinquedo que ele gosta, é essa área. Como ele não conhece sexo, porque os anjos não têm sexo, Deus não fez os anjos com sexo, então ele quer exatamente nessa área mexer, bulinar, descobrir, e ele fica usando o homem. E eu vejo tantas coisas nessa área. Eu tenho na minha igreja um gabinete de aconselhamento, de cura interior, e a maioria dos casos que vem, seja de homossexualismo, seja de desajuste no casamento, seja na juventude, problemas, geralmente tem a ver com o sexo. Então eu sei que o diabo, ele não brinca em serviço nesse negócio. Então ele mexe mesmo, mas ele entra para destruir. E é uma área bastante bulinada por ele. Por isso que eu gosto de dar ênfase. Porque Deus fez tudo com ordem e decência. Porque não seria na área sexual. Quando Deus criou o homem, disse, não é bom que esteja só. E ainda concluiu, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ali foi instituído o casamento. Então, Deus não fez um homem e 2, 3 mulheres. Ou disse, vou fazer 2 homens ou 2 mulheres. Não, ele disse e complementou com, olhem tudo, tomem conta de tudo, cresçam, multipliquem. Então, ele se referia ao casal. Essa é a ordem de Deus, a organização. Mas eu não conhecia a Bíblia, achava que era um livro velho, ultrapassado, que não tinha nada a ver com a minha juventude, com a minha beleza, com a tecnologia avançada que eu fazia parte. E Deus também para mim era algo que não tinha nenhum significado, porque eu questionava a existência. Então eu fiz sexo fora do casamento. Toda desobediência tem uma consequência. Eu engravidei, o rapaz não quis ficar comigo e eu tive que assumir um filho sozinha. Quando o menino nasceu, mesmo sem conhecer a Deus, eu olhei para o alto, para onde todos diziam que Deus morava, e eu disse, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você existe, não mexe no meu filho. Eu fiz um apelo. Na verdade, nós somos interesseiros, nós buscamos as nossas próprias vontades e interesses, então eu queria ali defender a minha parte. E eu tentei barganhar. Caso Deus existisse, como ele é amor, é bondade, como todos dizem, então ele iria me perdoar, porque sabia quem eu era e tudo mais. Se ele não existisse, eu não estaria fazendo papel de boba, de estar na igreja, dando glória a Deus, aleluia, para algo que não existe. Então eu queria levar vantagem em tudo, até com Deus. E assim eu disse isso para ele, voltei, toquei a minha vida. E eu, na época, já fazendo jornalismo, fui convidada então para fazer um estágio na TV Globo. Um estágio de apenas 3 meses, mas eu me dei muito bem e ali passei 17 anos. Eu fui carreirista, entrei como estagiária, logo cheguei a repórter 1, repórter 2, 3, repórter especial. Esse é o último, digamos assim, degrau para um repórter dentro da TV Globo. Não há mais, não tem como subir mais. Depois daí só diretoria. E eu estava agora realizada. Eu podia bater no peito e dizer, eu venci, eu tenho capacidade. Logo chegaram os valores, o salário vai aumentando e eu fui comprando casa, carro, todos esses valores que o mundo tem e presenteia os bons profissionais e sítio. Então eu costumava dizer que tinha de perfume francês a homem bonito. Viagens, quando eu entrava de férias, não havia problema para mim.
muitos rapazes vinham namorar comigo. Também eu fui presenteada por alguns valores que não são materiais, mas são visíveis. Arrogância, prepotência, autossuficiência. Eu era toda poderosa global. Eu me sentia o máximo, o meu ego transbordava. Eu estava inchada de vaidade, de orgulho. Muitos amigos também se achegaram. Quando nós temos dinheiro, poder, fama, chega muita gente para ser amigo. Os rapazes vinham namorar e eu esnobava. Eu namorava com aqueles que realmente tocassem algo em mim, me atraíssem de alguma forma, mas eu esnobava os demais. Entre os rapazes, alguns eram casados. E eu, embora não quisesse nenhum compromisso com esses, porque achava que era complicado, o homem casado sempre dá problema, mas eu fazia o charme. Eu não deixava passar em branco, porque eu queria todos aos meus pés. Uma espécie de vingança. Eu queria me vingar da minha mãe, que tinha sido abandonada pelo meu pai. Eu queria me vingar das minhas amigas, que também passavam por situações similares. E, em resumo, a mulher, que sempre passava por esse tipo de problema. Era abandonada, era traída. E eu dizia, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, então eu posso me vingar por todas essas pessoas. Mas um desses rapazes insistiu demais e eu não tive como me livrar e terminei me envolvendo seriamente com um homem casado. Foi muito difícil, complicado, porque com todo aquele orgulho, com aquela autossuficiência que eu tinha, eu não tinha o meu homem. Eu tinha minha casa, meu trabalho, meu carro, meu salário, meu filho, mas eu não tinha o meu homem. Eu era outra, eu era aquela que é odiada, amaldiçoada, xingada. Eu era a amante. Eu não podia levar o meu companheiro, o meu parceiro para os lugares, para as festas, boates e apresentar os amigos. Esse é meu noivo, marido, namorado. Ele não era nada disso. E amante não se apresenta, se esconde. E embora eu fosse tão cheia de vontades, aquela eu tinha que abafar. Demorou mais um pouco e eu engravidei. E quando eu engravidei, o rapaz também não quis ficar comigo e eu tive que assumir outro filho sozinha. Olhei de novo para o alto e disse, está vindo o segundo filho. Se é burrice, o problema é meu. Mas se você existe, Deus, não mexe nesse filho. Se ser mãe solteira uma vez é difícil, imagine duas. Então, eu estava mais uma vez apelando. Eu tinha muito medo da morte. Não era nem tanto comigo mais, porque depois que a maternidade vem, bate a nossa porta, nós passamos a ser heroínas. Então, nós damos a vida pelo filho. Então, não era que eu tivesse medo mais de morrer. Eu também tinha, mas já ficava em segundo plano. O meu medo era que, se Deus existisse, pudesse tocar como castigo nos meus filhos. E eu não queria arriscar, então apelei. Nós fazemos assim, tiramos o Deus da prateleira e usamos na hora que é conveniente para nós. O tempo passou, estava tudo muito bom para mim. Eu tinha empregada para tomar conta de casa, empregada para tomar conta de filho. Eu viajava muito, mas sempre que eu viajava tinha alguém para dar uma assessoria em casa, um parente, um amigo mais íntimo, porque todos queriam colaborar com a Repórter Global. E eu sempre chamo a atenção da igreja e busco exortá-la, no sentido de que muitas vezes com a moça pobre que é mãe solteira isso não acontece. Não tem tantos ajudadores. Às vezes ela mora até perto de um crente, mas o crente se limita a dizer, não, ali eu não vou nem pregar, porque aquilo é uma vadia, tem um filho cada ano, e o filho dela não cheira a lavanda Johnson, não é? Tem sarna. E é rejeitado. A sociedade não valoriza. Mais um pouco o tempo andou e veio trabalhar em Recife, vindo de Belém, um rapaz para ser o apresentador principal do Jornal da Noite, Hugo Esteves. E quando ele chegou, eu ia muito por aparência, eu vi aquele homem bonito,
E eu disse, opa, vou tirar a minha lasquinha, vou tirar o meu proveito ali, carne nova no pedaço. Então comecei a fazer aquele jogo de sedução que me era peculiar. Começamos a conversar, sair, levei ele para conhecer boates, restaurantes, lugares pitorescos da cidade. Até que começamos um namoro e com 5 meses ele disse para mim, vamos casar. E eu disse para ele, eu não nasci para isso. Eu sou muito livre, independente, eu sou feminista, eu já tenho casa, carro, até filhos, para que casar? Mas ele insistia muito e eu dava o contra. No fundo eu tinha medo que aquilo fosse mais um engano, que eu estivesse apenas me envolvendo cada vez mais para de repente levar outro chute, ser traída novamente. E aquilo doía muito, então eu não queria passar de novo por aquilo e resistir um bom tempo. Mas de tanto ele insistir, eu terminei cedendo e pensei comigo, eu vou casar, se não der certo, separa. Tem o divórcio aí, e o divórcio vai me deixar novinha. E o divórcio é tão certo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é de Deus. Ora, eu não acreditava em Deus, muito menos na Bíblia. Como é que naquela hora eu argumentava exatamente favorável? Porque na hora que nós queremos defender os nossos interesses, vale tudo. Eu vejo muitos advogados que não têm nenhum temor a Deus, que não têm sequer religião e usam termos bíblicos para fazer suas defesas ou suas acusações. Então, nós usamos realmente, muitas vezes, não só Deus, mas a palavra de Deus. Eu vejo também, em épocas de eleição, muitos candidatos usando o nome de Deus para tentar se eleger, usando a palavra de Deus como se fosse um instrumento, não é? de campanha. Pois bem, eu disse para ele, vamos casar, e pensei para mim, se não der certo, eu me divorcio. Mas deixa eu deixar algo bem claro aqui para você. Antes eu não conhecia a Bíblia. Eu conhecia alguns textos, mas eu não conhecia o contexto. Hoje eu conheço só um pouco mais. E sei que em nenhum momento Deus é favorável ao divórcio. Às vezes que Jesus, quando esteve aqui na terra, foi questionado a respeito disso, ele foi muito claro e disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, o verbo está aí, é uma ordem. O que Deus uniu, não separe o homem. Depois também, ele disse, por causa da dureza do coração do homem, Moisés escreveu uma carta de divórcio. Como quem diz, não meu pai, Moisés escreveu uma carta de divórcio. E por causa da dureza do coração do homem, ou seja, o homem não perdoava, o homem não fazia muita questão de continuar com aquela mulher, por conta de uma sociedade extremamente machista naquela época, então o homem queria se ver livre, e aí ele teve que, como líder, ele escreveu a carta de divórcio. Essa é mais ou menos uma explicação que a gente pode entender quando Jesus é questionado a respeito. E aí eu disse para Hugo, vamos casar. Foi quando ele veio com uma segunda colocação. Ele disse, você se incomoda de casar numa igreja evangélica? Eu sou crente, eu sou episcopal. Quando ele disse isso, aquilo para mim soou como uma bomba nos meus ouvidos, porque eu tinha horror a crente. Se era um povo que eu detestava, era o tal do crente. Eu achava um povo hipócrita, que não passava nenhum testemunho que me mostrasse algo de bom. Pelo contrário, eu achava que todo crente fedia, era burro, era ignorante e se vestia mal, pobre. Eu só via os crentes pregando nas praças debaixo de muito sol, paletó e gravata, e eu disse, olha que ignorância. Aquele cara ali suando, paletó e gravata, um tempo como o nosso, tropical, e aquele cara ali com a Bíblia aberta, não sabe nem ler.
Tá ali porque é preguiçoso, porque o trabalho para ele é só carrinho de mão. Então ele tá com aquela Bíblia aberta ali, enganando os bestas e soletrando ali porque não sabe ler direito, gaguejando, uma camisinha poída, amarela. E Hugo usava perfume francês, não tinha cheiro de crente no meu ponto de vista. Depois eu achava que todo crente era brega, misturava xadrez com bola, estampado com listra, paletó coronha. Mas Hugo se vestia com as melhores etiquetas e tinha muito bom gosto. Portanto, eu não via naquele homem nada de crente. Também nunca vi aquele homem dizer aceita Jesus. Para mim era uma frase que todo crente usava: aceita Jesus ou vai para o inferno. Foi quando ele disse: eu não sou esses crentes fanáticos, não, que vivem dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, com as mãos para cima. Eu nasci na igreja, me batizei, aprendi a tocar violão com o pastor, frequentei escola dominical muitos anos, mas, como quem diz, cresci e não precisa tanto, não é? Uma vez ou outra, mas sou crente. Aí eu pensei, ele então deve ser um crente moderno, né? Eu tinha uma visão antiquada de crente, eu preciso também mudar. Deve ter crente moderno. Crente moderno fuma, bebe, chama palavrão, faz sexo fora do casamento, frequenta motel adoidado. Eu disse, eu vou ser uma crente moderna. Nada melhor, né? Porque eu estava justificando ali para um Deus, se existisse, né? Eu estava dando minha cara ali, uma vez ou outra na igreja, como quem limpa a barra. E também não estava fanática, como tantos dizem. Casamos e o pastor nos convidou a frequentar a igreja aos domingos. Mas logo eu cheguei à conclusão que ali não era o meu lugar. Eu pensei, eu passo a semana inteira enfrentando todo tipo de situação. Eu viajo muito, vou fazer sequestro de alguém, vou fazer queima de maconha no sertão, faz um acidente aéreo, cai um avião, ou um acidente nas estradas também, eu tenho que cobrir, e fico para um lado para o outro, chega o presidente da República, arma o esquema de cobertura. Num final de semana que eu tenho livre, eu quero curtir meus filhos, ir para uma praia, um hotel fazenda, curtir meu marido. Eu prefiro tomar uma cerveja bem gelada, não é? Dar um mergulho na praia, olhar para o céu e dizer, afinal, sou filha de Deus. Cinicamente. É assim que nós fazemos, nós achamos que temos direito. Nós achamos que porque somos filhos de Deus podemos fazer e acontecer. Eu ouço tanto pagodeiro dizer, eu preciso tomar minha cervejinha, minha cachaçinha, tocar minha charanga aqui, afinal sou filho de Deus. Essa é uma frase que sai assim, fácil da nossa boca, mas sem nenhum entendimento. Eu acho que o que aproxima mais saber quem é o Filho de Deus aqui na Terra é esse filme do Mel Gibson que mostra a paixão de Jesus por nós, o que ele sofreu, que a gente sabe que ali é uma interpretação, é óbvio que não houve dor física, mas que na verdade Jesus sentiu a dor física de tudo aquilo e muito mais. Então, ser filho de Deus não é ter o direito de tomar uma cervejinha, de dar um mergulho na praia e ter uma vida, não é, prazerosa. Ser filho de Deus requer muito mais, porque se Deus não poupou o seu legítimo filho das dores que ele passou para poder nos salvar, que diremos nós? Depois eu pensei assim, eu vou ficar numa igreja ouvindo o pastor dizer abobrinha, que um homem de 100 anos, o Abraão, engravidou uma velha de 90, Sara. Você não está vendo que isso não existe? Não pode existir. Na minha cabeça isso não entrava. Um homem de 100 anos já está na andropausa, uma mulher de 90 na menopausa. Ainda por cima, aquela mulher estéril. Como é que pode? É impossível. Depois, um homem foi engolido por um peixe, passou 3 dias dentro da barriga do peixe, profeta Jonas. Ora, um intelectual não vai entender isso, mas nunca.
Pela nossa lógica, isso é impossível. Eu conhecia o impossível do homem, mas eu não conhecia o Deus do impossível. Porque a Bíblia diz, em Lucas 1,37, para Deus, nada é impossível. Mas eu não conhecia. E depois tinha o dízimo também. Eu digo, eu vou dar meus 10%. 10% do meu salário é um bom dinheiro, do meu marido também. Para um pastor comprar carro novo, fazer reforma na casa. E eu tinha uma ideia de pastor, para mim tudo era ladrão. Então eu disse, olha, eu não vou entrar nessa de jeito nenhum. Realmente, largamos a igreja, não fomos mais à igreja. Nasceu uma filha. E quando essa menina nasceu, nós notamos que ela tinha problemas, fomos aos especialistas. E eles constataram que ela tinha um problema motor, precisava fazer fisioterapia. Eles chamam estimulação precoce. E eu via Hugo, com quase 1,85 m, tendo que andar de 4 pés para ensinar a filha a engatinhar, naquela salinha de fisioterapia. Minha filha misturada com crianças deficientes. E eu dizia, isso é uma humilhação. Eu estava certa, era uma humilhação. Eu não sabia para quê e de quem vinha. Hoje eu sei. Em Deuteronômio 8, diz a palavra que Deus levou aquele povo para o deserto para humilhar. Mas acrescenta, para provar, para saber se eles estavam, se aquelas pessoas estavam obedecendo os mandamentos dele. Então, se você tem vivido dias difíceis, que para você é humilhação, pode saber, meu irmão, minha irmã, Deus pode estar te humilhando para melhorar o teu caráter, para te ensinar novas coisas, para te chamar para perto dele. Comigo, a partir daquele momento, Deus começava a se aproximar. E eu não entendia, eu não o conhecia, eu não o amava, mas ele me amava, ele me conhecia. E não somos nós que escolhemos a Deus, é ele quem nos escolhe. Em fevereiro de 87, eu estava voltando de uma reportagem e quando chegamos perto do Recife, no município chamado Moreno, o carro que eu vinha quebrou a barra de direção, cruzou a BR-232, entrou por um bambuzal e atrás havia um buraco fundo. Se nós caíssemos ali, provavelmente iríamos nos machucar até morrer, porque era realmente íngreme, era um buraco de uns 300 até 400 metros, e se a gente caísse ali, eu creio que é possível que nem escapasse, mas na direção que o carro foi havia uma pedra. Ela era única em toda a boca do precipício. E nós batemos nessa pedra. Depois eu pude observar que ali dava para cair uns 40, 50 carros, mas nós não caímos porque batemos na pedra. Eu não morri, ninguém morreu, mas eu quebrei a coluna. Eu nunca tinha sofrido acidente. Eu não tinha noção de primeiros socorros, portanto, eu estava muito assustada. Eu estava no banco da frente, a porta abriu e eu arriei, fiquei deitada numa grama que tinha. As minhas pernas ainda ficaram um pouco presas, eu consegui puxar e fiquei totalmente deitada. Mas cônscia, eu não desmaiei, eu não fiquei dormente, eu sentia todo o meu corpo. Os rapazes, os 3 rapazes que trabalhavam comigo, saíram do carro, ficaram ao meu redor gemendo, reclamando. Um quebrou a clavícula, o outro machucou muito forte o nariz. Mas todos estavam em pé. Eu não consegui levantar. Não que eu não pudesse, eu tinha toda a condição, eu podia ter feito um esforço, me sentava, eu nem tentei. Porque naquele momento algo falou comigo, aqui dentro de mim. E dizia, não dobra, não dobra. Eu não consegui desobedecer aquela ordem. Pedi para que não me dobrassem, me levassem para o hospital. Fomos para um hospital já
um hospital especializado, de convênio, e lá fizeram muitas radiografias, mas não acusava nada. O médico preocupado, afinal era uma equipe da Globo, e ele queria dar toda a assistência, mas ele disse: olha, Magda, o nosso raio-x está com um problema, não está muito nítido, e eu acho melhor que você vá para um hospital mais especializado, ou que pelo menos não esteja com esse problema de raio-x. E o meu marido perguntou: como é que eu vou levar ela daqui? E ele disse: olha, em caso de acidente, o melhor é ser o mais rápido possível. Então pega ela, leva no seu carro mesmo. Isso significava que eu iria dobrar. No meu carro não tinha condição de ir deitada. E naquela hora eu era muito braba, muito mandona. Eu disse: eu não dobro. Chama uma ambulância. E aí chamaram, chegou a ambulância, eu fui no outro hospital. Na primeira radiografia acusou. E o médico disse: olha, você teve muita sorte. Você quebrou a primeira vértebra lombar, que fica na altura da cintura. O osso está bem quebradinho, está todo esmagado, fragmentado. Se você tivesse feito qualquer movimento de dobra, foi essa a palavra que o médico usou, você iria ter uma séria lesão, talvez não andasse mais, porque esses ossinhos iam se mexer, rasgar a membrana que protege a medula, ia vazar o líquido, você ia ter uma séria lesão, talvez nem andasse mais. Teve muita sorte. Eu só conhecia essa palavra, sorte. Eu não conhecia livramento, a palavra livramento que Deus dá àqueles que Ele ama. E eu não tinha ideia de que Deus estaria ali me poupando de algo. O médico disse que o procedimento seria apenas engessar todo o tronco, não seria cirurgia, e eu iria passar 4 meses engessada. E eu achei aquilo terrível, era muito vaidosa, teria que usar roupas folgadas, mas tive que aguentar. E coloquei o gesso em todo o tronco. Aquilo também era um processo humilhante para mim, e Deus continuava se aproximando, sem que eu entendesse ou notasse. 15 dias antes de eu tirar o gesso, a minha filha, que estava então com 1 ano e 8 meses, morreu. E ali foi um baque mesmo na minha vida. Eu tinha medo da morte, mas naquele momento eu preferia morrer, porque doía demais. Meus seios choravam agora por um leite que foi derramado em vão. Meu útero também gritava por algo que acolheu e que não valeu a pena, porque tinha se perdido. E eu queria morrer. Nós não fomos para o enterro, eu não aguentei sepultar minha filha, nem eu nem meu marido, fomos para casa. E pela primeira vez em casa, eu vi um gesto de crente que me chamou a atenção. Aquele pastor que me casou, a esposa dele, mais o bispo da igreja, eles souberam da notícia e logo foram fazer uma visita. A mulher, a esposa do pastor, estava com 9 meses de gravidez. 1 semana depois, ela teve neném. E ela não se poupou. E eu achei aquilo tão estranho, aquela mulher grávida, não sabia nem do que a minha filha tinha morrido. Podia ser uma doença infecto-contagiosa. E aquela mulher estava ali, totalmente despojada. E eu considero um presente que eles levaram para nós. Geralmente eu pergunto à igreja que presente foi, mas a igreja nunca sabe. É nessa hora que eu também procuro exortar com muito amor a igreja. Uns dizem que foi a Bíblia, mas a Bíblia eles já tinham dado no casamento. Outros dizem que foram flores. Não, não foram flores, nem foram bombons. Alguns falam em consolo. Eu digo, em forma de quê? Não sabem. Amor, mas em forma de quê? Outros dizem a palavra. Eu digo, veio depois. Jesus veio depois. Eles foram chorar conosco. Esse foi o presente.
Eles apenas choraram conosco. Depois eu entendi que a Bíblia diz isso: chora com os que choram e te alegra com os que se alegram. Mas a igreja não tem feito isso. A igreja parece que se profissionalizou no evangelho. Faz encontro de casais, encontro de jovens, adolescentes, cruzada, louvor, louvorzão, jantares, mas não ama. Até fala no amor, prega muito, mas não vive, não pratica. E olha, o evangelho, ele desgasta. Eu tenho ouvido aí um evangelho que dá carro novo, que dá casa nova, que restaura casamento. Eu tenho ouvido muitas coisas. Mas o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que desgasta. Ele faz, é possível que aconteça, são bênçãos de Deus. Todos esses presentes são bênçãos de Deus. Mas você ir só para receber essas coisas, você ir porque o seu casamento está falido, porque você está desempregado, porque é uma estratégia, digamos. Mas a pregação não pode fugir ao seu propósito. Nós precisamos aprender a falar do evangelho com a nossa vida. Chorar com os que choram. Eu não posso chorar só pelo meu câncer, só quando chega em mim o mal, aí eu choro. Não, eu preciso aprender a chorar com o irmão que está canceroso, com o irmão que está desempregado, com a irmã que o marido foi embora e está sozinha, a cama está fria. Eu preciso aprender a me desgastar por esse evangelho que salva. Porque Jesus se desgastou. E eu não vejo na vida de nenhum dos apóstolos vida mansa, vida de muita luxúria como eu tenho visto. Parece que se escondem dos problemas. Ali eu me senti confortável. Foi o único momento de todo aquele pesadelo que eu estava vivendo que eu senti conforto na minha alma, quando aquele povo chorou comigo. E eu disse, que povo diferente. Aí daí um pouco eles pediram para orar, não com arrogância. Nós vamos orar por vocês, como se fossem os donos da bênção. Não, eles pediram, podemos orar por vocês? E eu disse, pode orar. Ali eu já estava por demais relaxada. Eles começaram a orar e eu comecei a perguntar, onde está minha filha? Na minha cabeça só vinha a ideia da morte que eu conhecia. Nós cremos no que vemos. E o que eu via na minha imaginação era um caixão, um corpo inerte dentro, que iria entrar numa sepultura e apodrecer, os vermes iam comer. Essa é a ideia de morte que nós temos. Nós cremos no que vemos. Depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, abre aquele caixão que já está todo quebrado, velho, apodrecido, e tem apenas ossos, algumas roupas, alguns pedaços de roupa, cabelos. Nós cremos no que vemos. Mas aqueles que creem em Jesus, eles creem porque eles não veem e creem. É assim que o Senhor nos manda. E eu perguntava, onde está minha filha? Eu não me conformava. Daqui um pouco aquela voz que dizia, não dobra, começou a dizer, é na igreja. Aí eu comecei a brigar. Como na igreja? Eu não gosto de igreja. Igreja é lugar de gente falsa, que diz uma coisa e faz outra. Eu via de um lado a igreja católica cheia de padres homossexuais. Eu vejo isso até hoje. Eles sobem no púlpito, pegam aquele pedacinho de trigo e dizem, este é o corpo de Cristo, o cálice com vinho, este é o sangue de Cristo, comamos e bebamos para a nossa salvação. Que salvação, padre? A Bíblia diz que os efeminados não entrarão no reino de Deus. Essa Bíblia, que é igual à Bíblia que o senhor prega aí, diz que os efeminados não entrarão no reino de Deus. Para onde o senhor vai? Para o céu? Não é, padre. Porque quando o senhor termina essa missa aí, o senhor tira essa batina e vai ter relação sexual com outro homem. Quando não enche a cara de vinho.
Do outro lado, a igreja evangélica não estava diferente da igreja católica. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Eu não via tanto homossexualismo. Tem enrustido, escondido, manobrado, mas é menos que na igreja católica. Mas, em compensação, tem muito adultério. Tem mentira. Tem roubo. Ora, mas como, irmã? Você está sendo radical. Radical? A Bíblia diz que quem não dá o dízimo rouba a Deus. Então, o que tem de ladrão dentro da igreja? Como é que se explica isso? Os ladrões não entrarão no reino de Deus, diz a palavra. Os mentirosos, diz a palavra, quanto a todos os mentirosos, o lugar que lhes cabe é o lago que arde em fogo. E o que tem de crente que mente, às vezes para defender o emprego, às vezes porque chega atrasado num lugar e inventa uma história, mente para o pastor, para a mulher, para o filho, enfim. E os adúlteros também não entrarão no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra. E pastor, para onde você vai? Você que tem um caso com a moça do louvor. Eu brigava, mas também perguntava, onde ela está? E a voz só dizia, é na igreja. Aí eu olhei para o pastor e disse, pastor, eu vou para a igreja. Eu não tinha vontade, eu estava sem querer atender aquilo, mas era uma ordem. Era a resposta do que eu perguntava. Eu comecei a ir para a igreja, domingo após domingo. Nós também tentamos adotar uma criança. Eu fui em vários orfanatos, eu e meu marido. E em um desses orfanatos, uma mulher disse para nós, vocês são queridos na região, têm dinheiro, deem uma oferta para o orfanato que é carente e vocês levam uma criança daqui. Eu pensei comigo mesmo, eu vou pagar, furar a fila e tirar uma criança por debaixo dos panos de uma maneira ilícita, passando na frente de tantas pessoas. É uma burocracia muito grande adotar crianças. Quando eu pensei isso aqui dentro de mim, aquela voz disse, filho não se compra, filho é um presente de Deus. Eu parei e disse para o Hugo, eu não quero mais adotar menino nenhum. Na verdade, eu mandava mesmo em casa, né? Eu era mulher, mas eu era quem mandava. Eu disse, eu não quero mais adotar menino nenhum, deixa, eu ainda posso engravidar, eu não liguei as trompas, isso é ansiedade, meus médicos já tinham dito. Quando eu relaxar mais, esquecer um pouco essa história, eu vou engravidar, então deixa para lá. Não fomos mais a orfanatos, mas eu continuava indo à igreja, até porque a pergunta continuava. E vinha às vezes do meu marido, aonde ela está? Agora só tem os ossinhos no cemitério. E eu não sabia responder. Eu pensava, eu sou tão inteligente, eu faço matérias fantásticas, eu entro ao vivo no Jornal Nacional, eu sou tão inteligente, entrevisto pessoas ilustres do país, de fora do país, eu sou tão inteligente, mas não sei nada sobre a morte. Por isso eu ia à igreja, porque a pergunta continuava e a resposta era, é na igreja. E aí, depois de uns 5 meses que eu já estava indo à igreja, eu confesso que eu não gostava, eu não dava dízimo, para mim o pastor era ladrão, as pessoas eram hipócritas, eu ficava no meu cantinho, não queria conversa com ninguém. Embora eles viessem tentar conversar comigo, eu ia tirando por menos, não era tão assim grosseira, mas não queria muito papo, mas ia ouvindo. Eu via a história de Jeremias, de Nicodemos, de João, eu ia ouvindo aquelas histórias, eu não entendia, mas a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo que eu estava ali, o Espírito Santo estava proporcionando o momento do encontro. E nesse domingo, sem nenhuma pretensão, eu estava sentadinha no meio da congregação, ouvindo ali o pastor pregar a respeito da chamada dos apóstolos. E para ser bem didático, o pastor disse, Jesus juntou aqueles homens e disse, Pedro, vós sois os escolhidos. E foi justo nessa hora que eu ouvi mais uma vez aquela voz
que disse para mim: filha, eu quero você trabalhando para mim. Logo depois disse: tantas vezes você disse que eu não podia mexer num filho seu, mas não houve jeito, eu tive que fazê-lo. Como quem diz, você era muito dura. Nesse momento, eu caí num pranto, comecei a chorar, e eu era muito resistente ao choro, porque eu ouvi minha mãe o tempo todo dizer: homem não chora, mas mulher também não. Ela teve que ser austera para nos criar sem a figura, a companhia do pai. Depois, na Globo, eu fui treinada também para não chorar a qualquer evento. Então eu via todo tipo de situação, a mais complicada e triste possível, mas eu tinha que engolir o choro, não me emocionar, porque era trabalho. Mas naquele momento eu fui derretida. E eu comecei, parecia que estava brotando de mim uma fonte, e eu chorava, era muito choro. As minhas pernas prenderam, eu não conseguia me mover. Eu tinha vergonha de que as pessoas olhassem para mim e vissem chorando. Para mim, chorar era ato de fraqueza. Mas ninguém olhava para mim. Estava todo mundo preocupado com a pregação, ouvindo o pastor pregar. Parecia que eu nem existia ali. E eu vi que era um momento único. E naquele momento eu disse: é a mesma voz. A voz que dizia: não dobra, filho não se compra, é na igreja. E eu disse para mim mesma: Deus existe. Ali foi a grande revelação da minha vida. Ali foi a grande conclusão da minha história. Deus existe. A partir daquele momento, tudo mudou. Meus valores caíram por terra. E eu posso dizer a vocês, agora eu sei o que é morrer e nascer de novo. Aquilo que Nicodemos não entendia veio tão claro na minha mente. Ei, Nicodemos, é assim que se nasce de novo. Do Espírito, da água. Nicodemos, é assim que se nasce de novo. De Deus. Do ventre de Deus. Depois ele disse: mas eu te engessei. E eu lembrei que quando a minha filha morreu, eu estava dura, engessada. Eu não pude dar a ela o aconchego de mãe. Nem no último momento. Nós nos despedimos pelas mãos. Porque eu estava dura, enrijecida pelo gesso. Eu via nas minhas reportagens muitas crianças mortas. Os pais, quando descobriam que eram seus filhos, se quebravam sobre os cadáveres, porque dói demais. Eu não pude. Eu não pude porque eu estava engessada. E naquele momento eu conheci o verdadeiro pai. O pai que não abandona a casa. O pai que se alegra e que se entristece conosco à medida que nós esboçamos para ele as nossas reações. O pai que chora quando nós choramos e se alegra quando nós nos alegramos. O pai que não mente. O pai que mesmo na correção ama. Naquela hora eu pude pronunciar a palavra que eu nunca tinha pronunciado. Pai, meu pai, papai. Eu ganhei um pai. Eu aprendi a reconhecer o pai verdadeiro, o pai maravilhoso. Depois ele disse: servo meu, não se dobra a homens, só ao rei. Naquele momento, eu não sabia o que aquilo significava. Hoje eu entendo, depois de algum tempo eu vim entender. Eu, além de filha, seria serva. Me apaixonei por Jesus. A Bíblia passou a ser para mim não mais um livro velho, ultrapassado, mas o meu manual de vida. Eu não interpreto a Bíblia, eu leio, creio e procuro viver. Com defeitos, é claro, porque eu sou imperfeita, cheia de pecados, mas eu procuro me corrigir com ela, com a palavra de Deus. Eu queria arrancar de mim valores que já estavam colados, como uma roupa que prega no corpo. Orgulho, prepotência, autossuficiência, arrogância, adultério, nunca mais.
Porque mesmo eu sendo a senhora Esteves, nada me impedia de ter um caso lá fora. Isso é prática no mundo. O casamento não vai bem, dá uma voltinha. Tem um namorinho com um rapaz da academia, um coleguinha de trabalho, mas depois de conhecer Jesus, não. Eu queria fazer tudo para que as pessoas pudessem conhecer Jesus. Quando a gente se apaixona, não é? A gente fala toda hora, a gente quer mostrar a todo mundo. E comigo não era diferente. Eu comecei a fazer encontro de casais, vi muitos milagres acontecerem. Depois de fazer um dos primeiros encontros, o pastor me chamou e disse: Magda, me procurou um marido desse último encontro e a mulher dele está morrendo com um câncer de fígado e só tem 4 meses de vida. Eu estou viajando para a Inglaterra e vou deixar esse caso com você, para você tomar conta, pastorear. Eu digo: pastor, eu estou muito novinha na fé. Ele disse: eu orei, o Espírito Santo disse que era você, então ele vai te capacitar. Eu disse: então nós vamos orar aqui agora também. Eu comecei a orar e eu disse: Senhor, a tua palavra diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Como é que eu posso ser tua testemunha? Eu preciso ver o teu milagre. Então, eu entreguei aquele caso nas mãos do Senhor. Eu digo: Senhor, esse homem, se ficar viúvo, vai casar de novo. Vai vir uma madrasta para dentro de casa. Aqueles filhos vão sofrer. Senhor, faz alguma coisa. O pastor viajou e eu fiquei com aquele marido orando e chorando. E dizia para ele: o Senhor é o Deus do impossível. 4 meses depois, a mulher já deveria entrar para fazer os exames de rotina, mas talvez tivesse até que ficar porque era caso terminal. E a surpresa é que quando ela fez todos os exames, os médicos constataram que ela não tinha mais nada. O tumor havia desaparecido e ela estava curada. Ela hoje é pastora. Isso tem mais de 10 anos. Depois, numa praia, eu fui fazer uma reportagem. Eu teria que pegar um barco, ir para alto mar, pegar um barco maior e fazer uma regata que estava havendo lá dentro, uma competição, alguma coisa assim. Quando eu cheguei na praia, havia uma criança morta, tinha se afogado, estava ali um policial, o menino coberto com um lençol, de vez em quando vinha um curioso, levantava o lençol para ver o rosto roxo do menino. A mãe sentada de um lado, numa pedra, chorando. Eu vi aquela situação e comecei a falar com Deus. Esqueci que estava numa reportagem de: Senhor, faça alguma coisa. Aquela mulher está sofrendo, eu sei o que é um filho morto. Eu sei a dor de estar ali presenciando um filho morto. O Senhor também sabe. O Senhor viu o seu filho ser pregado numa cruz. E ali eu chorava e clamava. E daqui um pouco o Senhor disse: louva. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: como eu vou louvar? Eu estou vendo um filho morto, uma mãe chorando, isso é motivo de louvar? Louvar é agradecer. Ele não falou mais nada. Mas eu tive um entendimento naquela hora. Me veio a lembrança quando Jesus tirou Lázaro de dentro do túmulo, 4 dias de morto. E ele disse: Lázaro, sai. E antes de ver Lázaro, ele disse: obrigada, Pai. Ele louvou a Deus, ele agradeceu. Ali eu entendi que louvar, agradecer, deve ser antes de ver a bênção. Antes de ver o milagre acontecer. E eu então comecei a cantar uma música que ele me deu na hora. E fui cantando aquela música até pegar o outro barco. Quando eu cheguei lá no alto mar, peguei o outro barco. Aí me esqueci do que tinha acontecido. Passei 2 horas e voltei. Terminei a matéria, correndo para levar para a televisão e editar a matéria. Mas o motorista da Globo não embarcou, ele ficou em terra. E ele disse para mim: Magda, lembra daquele menino que estava morto aqui? E eu falei: sim. E ele disse: ele não morreu. Veio um homem de lá, eu não sei de onde ele veio, de repente apareceu e disse: esse menino não está morto. Fez um movimento e levantou. Olha, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, sabe, tão alegre e louvando a Deus aqui dentro de mim, mas ao mesmo tempo me calei, porque
Eu já estava sendo chamada de fanática, né? Porque eu falava demais de Jesus. Se eu fosse dizer que tinha visto o menino morto, orado, o menino tinha levantado, Deus tinha feito um milagre, eu não ia, de jeito nenhum, arriscar. Iam me botar numa camisa de força, então eu me calei. Só quando eu comecei a testemunhar nas igrejas, então eu contei essa história. E uma das primeiras que eu fui, quando eu terminei, depois de um tempo, veio uma mulher para mim e disse: sabe esse menino que estava morto no seu testemunho? Eu disse: sim. Ela disse: hoje ele é um rapaz. Eu sou parente da mãe dele. E quando eu ouvi o seu testemunho, eu fui me certificar primeiro. Perguntei a ela qual foi a praia, se ela estava de maiô preto, sentada numa pedra, se o menino tinha 8 anos, se veio um homem, de ninguém sabe de onde saiu, e fez um movimento no menino. É verdade. Mas o maior milagre não foi o menino reviver. O maior milagre é que todos em casa se converteram por conta dessa história. O pai, a mãe, todos hoje são membros de igreja. E ali eu dei glória a Deus e aleluia, mas a nossa fé é muito curta. E eu de vez em quando vacilava, de meu Deus, será que essa história realmente parece tão incrível? E eu só conto esse testemunho quando o Senhor me lembra. E nesse dia, depois que eu estava com essas dúvidas na cabeça, me veio essa lembrança e eu dei o testemunho numa determinada igreja. Quando eu terminei, contei essa história. E quando eu terminei, veio um homem na minha direção, com os olhos cheios de lágrimas, com a criança no colo, e disse assim: irmã, esse hotel era o 4 Rodas, que ficava na praia do Rio Doce? Eu disse: ele fez. Fui eu que dei o lençol para cobrir o menino. Eu era garçom na época ali. Pedi o gerente um lençol, porque a criança estava exposta ali, o corpo exposto. E eu vi, irmã, quando um homem apareceu e levantou e o menino saiu vivo e todos correram com medo. E ali, mais uma vez, eu glorifiquei a Deus e aprendi para não estar mais duvidando das coisas que vêm da parte do Senhor. Mas à medida que eu entrava para o Evangelho, eu começava a ter problemas na minha vida pessoal, profissional. Antes ainda, eu queria relatar que 1 ano depois da morte da Tassiana, eu estava saindo de casa, o telefone tocou, era uma amiga dizendo que tinha uma criança, se eu queria adotar, uma recém-nascida. E eu disse: eu quero, mas uma coisa eu aprendi depois que eu conheci o Senhor. Eu devo ser submissa ao meu marido. Para obedecê-lo, eu preciso atender realmente tudo aquilo que ele pede. E uma das coisas é que seja submissa, a mulher seja submissa ao marido. Então eu não quis decidir. Eu liguei para o meu marido, perguntei, e ele disse: eu vou ver a neném. Eu viajei, à noite liguei para casa e perguntei para ele: você foi ver a neném? Ele disse: fui, ela é a minha cara. E assim chegou a Rebeca na minha casa. Linda, minha filha. Também realmente parece com o Hugo. Tem os olhinhos puxados, é morena. Mas Deus só faz bem feito. Ela tem o meu sangue, A positivo. Com 5 meses do nascimento da Rebeca, eu estava muito feliz e esqueci que não tinha ligado as trompas. E aí relaxei demais, toda a ansiedade foi embora. E quando eu dei conta, eu estava grávida da Raquel, outra menininha, também parecida com o pai, mas com o meu sangue, A positivo. E ali eu pude ver se cumpria a promessa do Senhor, que quando Ele leva alguma coisa, Ele dá em dobro. Eu me alegrei por demais com o Senhor. Portanto, são 4 filhos abençoados, que não são meus. Agora eu sei que são do Senhor. Mas, como eu disse, à medida que eu ia me aprofundando nas coisas de Deus, buscando cada vez mais aprender, e eu sou muito apaixonada por Jesus. Eu ia sendo muito perseguida também. Então, na Globo, eu não conseguia mais. As matérias que me davam para fazer eram matérias já bobas e eu insistia. Eu ia no Rio de Janeiro, perguntava por que as minhas matérias não estavam entrando no Jornal Nacional mais. Eles diziam que era o Recife que não mandava, o Recife dizia que era o Rio. Até hoje eles não sabem. Na verdade, era Deus me tratando no orgulho, naquela vaidade, porque a gente converte, mas tem uma caminhada. Eu costumo dizer que a caminhada cristã é como subindo uma escada. Você não pode parar, porque se parar no meio de uma escada, é possível que desequilibre e você cai. E também não pode caminhar para trás.
Então é sempre subindo para chegarmos no alvo que é o Senhor Jesus, a altura perfeita do varão, não é perfeito. Pois bem, meu marido também não quis mais trabalhar em encontro de casais, saiu da igreja, se revoltou, não quis mais, disse que eu estava fanática, e eu comecei a diminuir os trabalhos na igreja para agradá-lo, já que ele não era convertido, não entendia. E na Globo sempre aquela luta, eu muito perseguida, muito humilhada, mas não existe crente humilde sem ser humilhado. Você, para ser humilde, você precisa ser humilhado, e ninguém quer ser humilhado. Então é um processo, é um trabalho. E eu estava vivendo tudo aquilo e comecei a orar ao Senhor. Pai, tudo que eu sei fazer é jornalismo, foi tudo que eu aprendi. Mas lá na Globo não me deixam mais trabalhar, me perseguem. E o Senhor falou muito claro para mim, não é a você que eles perseguem, é a mim. É o nome que você defende lá dentro. Eu falava demais de Jesus. Aí eu disse, então me tirem dali, eu não aguento mais. E ele disse, espera. E eu passei 3 anos esperando no Senhor. Não queria tomar iniciativa própria. E fiquei esperando na vontade de Deus, orando, chorando, me aguentando, até que 3 anos depois, a minha filha teve uma virose, uma doença, a mais nova, e eu tive o discernimento, já tinha levado para médico, para tomado medicação, mas não passava, e eu tive o discernimento, eu já estava com algum discernimento ali, que era espiritual. Então eu disse, Hugo, vamos orar. Ele não ora, mas respeita. Me ajoelhei na minha cama, pus a mão em cima da menina, orei, a doença foi embora. E quando eu terminei de orar, Hugo olhou para mim e disse assim, Magda, chegou a hora de você sair da Globo. E eu fiquei colocando desculpa, não, eu já estou até acostumada, mas eu queria, era sair pela vontade de Deus e não de homem nenhum. Então eu comecei a dar desculpa, ele disse, não, lá fora você vai ganhar muito mais, 17 anos de Globo, você vai ganhar muito mais, fazendo produção independente, trabalhando em comerciais, e você vai ter mais tempo para os trabalhos da igreja. Quando ele disse isso, eu disse, Senhor, eu acho que é o Senhor que está falando comigo, mas seja mais, assim, claro, eu preciso ter uma certeza para poder tomar uma atitude. Eu não quero sair pelo vai do homem, eu quero sair pelo teu vai. Foi quando o Hugo ia saindo do quarto, voltou e disse, para você ver que isso é de Deus, amanhã eu vou me reconciliar lá na Globo com quem eu sou obrigado. Quando ele disse isso, eu pensei imediatamente, se o Senhor usou então aquela jumenta para falar com o profeta, pode estar usando meu marido agora para estar falando comigo. Tomei posse. E no outro dia eu cheguei na Globo e pedi demissão. Não uma simples demissão, mas eu contei o que tinha havido no meu quarto na noite anterior. A oração e tudo mais. A minha diretora chorou muito e quase soluçando ela disse, eu queria ter essa fé. Eu disse, olha, pede a Deus, é Ele que é o dono da fé e Ele vai te dar. Saí da Globo, a promessa se cumpriu, eu passei 1 ano com portas abertas. Trabalhei, fiz campanha política, ganhei muito dinheiro. Mas quando a gente ganha muito dinheiro, a gente gasta muito dinheiro. Então eu construí casa numa praia, no sítio, fiz piscina, troquei carro e fui usando o dinheiro de muitas maneiras, só que depois de 1 ano as portas fecharam e eu não trabalhava mais, só o Hugo trabalhando. O Hugo ganha muito bem, mas quando a gente não tem o temor devido ao Senhor, o nosso bolso é um sactel furado. Então, as coisas foram ficando apertadas e entrou o plano real. Meu filho bateu com o carro, foi $12 mil. Não teve vítima, mas teve dano para o veículo. E o carro estava sem seguro. A poupança foi embora. Entramos no cheque especial para valer e foi criando uma grande dívida. E o resultado é que nós tentamos desfazer algumas coisas para pagar essa dívida. Eu vi carro novo ir embora, telefones convencionais, celulares, escritório do marido, ar-condicionado dos quartos e filé mignon da geladeira, e fui cada vez mais reduzindo o custo de vida
para equilibrar, e foi ficando muito difícil. Para ser bem resumida na minha história, foi embora tudo. E eu fiquei não só sem nada, mas devendo ainda, e foi algum tempo para poder pagar essa dívida. Mas eu posso dizer a você, não me faltou o necessário. O Senhor supriu todas as minhas necessidades. Os filhos continuaram estudando. A minha casa vendi, mas eu moro em apartamento alugado, nunca fiquei sem teto. E aprendi a depender de Deus. Hoje eu posso dizer a você que eu sou completamente dependente do Senhor. O meu salário vem do céu, é óbvio que passa pelos homens, não cai aquele bolinho de dinheiro lá de cima. E pode até cair, porque eu creio que o Senhor é Deus poderoso. Mas para a gente não fugir tanto assim, né? Isso nunca aconteceu comigo de cair do céu, mas vem pela mão de tantas pessoas que eu nem imagino que possa vir. Então, eu hoje sou uma pessoa que eu posso olhar no teu olho e sem nenhuma máscara, sem barreiras, eu posso dizer, eu sou muito feliz. Passo por dificuldades, passo por momentos de prova mesmo. Às vezes é preciso passar até, como dizem os pentecostais, mais inflamados, passo óleo no couro, porque para passar no funil de Jeová, mas tudo isso eu sei que coopera para o meu bem. O meu Pai tem o controle da minha vida, tem o controle de tudo. Ele é poderoso para fazer infinita mais do que eu pense, do que eu peça. E eu confio nele. Tenho aprendido cada vez mais a confiar nele. Não é fácil, mas ele é o Deus do impossível. E até essa incredulidade que é do homem, ela faz com que o nosso impossível se torne possível aos nossos olhos. Então, eu não sei como é que você está, eu não sei nem quem é você. Mas eu posso te dizer que o Deus que eu conheço hoje, que eu sirvo, que eu amo, é capaz de fazer da sua vida aquele atleta que já está querendo perder as forças, não aguenta mais, está subindo um rio, nadando e quase esmurecendo, mas o treinador está junto dele dizendo, você consegue, vai, dá mais uma abraçada, você consegue, eu estou aqui, eu não te abandono, você consegue. Vem batendo pedra na cara, pedaço de madeira, a correnteza, e você já está quase desistindo, e ele diz, olha para frente, há uma coroa para você. Você consegue. Logo vem a força, nós renovamos, o ânimo vem a nós de novo, e você vence aquela batalha e pode terminar como Paulo terminou. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, não é? Estou pronto para receber a coroa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que possa fazer de você um cristão verdadeiro, temente a Deus, e que o Senhor vai sentir muito prazer na sua vida. Paulo, Pedro, João tiveram vidas bem apertadas e difíceis aqui enquanto viveram, mas um tempo só de vida, não é? Humana. Ganharam vida eterna e hoje com certeza eles estão dizendo, valeu a pena. Está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, vale a pena seguir Jesus. Amém.
te perdi só andava, mas com amor tu traçaste plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito.